Fala pessoal, tudo bem? Eu, Marcelo Cura, mais uma vez aqui no Mundo da Fotografia. E hoje eu vou falar de uma história, na verdade, que eu fiz um trabalho, quando eu fiz um trabalho há 25 anos atrás, tá? E que vocês vão tomar como experiência. Eu fui convidado para fazer uma exposição com o tema Ásia para um restaurante super famoso aqui em São Paulo. E há 25 anos atrás, né, ainda era filme, tá? Entre 25 e 27 anos atrás era filme ainda, não tinha digital. Então imagina, quando eles me convidaram para fazer esse trabalho, eles arrumaram patrocínio, arrumaram tudo para eu ir para a Ásia. Então eu fui fazer Japão, China e Tailândia. E eu fui lá, conversei com o dono da operadora e pedi para ele intermediar um trabalho, aproveitar a minha viagem de ir até a Ásia, e eu fui fazer um panfleto turístico, né? Na verdade um guia turístico falando sobre a Ásia, que eles faziam esse roteiro, que era o Japão, né? Que era o Japão, a China e a Tailândia. A gente tem que sempre estar ligado aonde a gente pode tentar somar um pouquinho mais para poder facilitar a nossa vida em relação aos jobs, porque de vez em quando você é convidado para uma coisa, se você tem um network bom, você acaba fazendo um outro tipo de job na mesma viagem, na verdade. Então isso é muito importante vocês entenderem, que isso ajuda muito a vocês poderem ganhar um pouco mais de grana, tá? E nessa época, o que eu fiz? Eu fui convidado para fazer essa exposição. E aí, uma pergunta: quanto tempo eu vou ficar na Ásia? Onde eu vou fotografar e o que eu vou fotografar? Bom, naquela época a internet ainda era muito fraca ainda, tá? O Google não era tudo isso que é hoje. Então eu tive que colher certas informações com pessoas, na verdade, que conheciam a Ásia, conheciam a China bem, conheciam a Tailândia bem e o Japão, tá? E nessa ida aí para fazer o trabalho, o que eu fiz? Bom, o pré é sempre importante. Então eu fui estudar para saber o que levar dentro dessa viagem, porque eu tinha que levar muito equipamento. Se você pensar bem, é o seguinte: eu vou sair do Brasil para chegar num país que eu nunca vi na minha vida, eu nunca fui, num ambiente que eu nunca vi também, e eu tenho que me prevenir. Então eu levei 2 corpos de câmera, levei uma teleobjetiva, na época era uma 80-200 da Canon, levei uma 16-35 e levei também uma 24-70, tá? Para quê? Para fazer todos os ângulos que eu poderia levar, na verdade, ter todas as dimensões de lente que eu poderia usar. E também levei um duplication, tá? Porque aí eu poderia pegar 200 e virar uma 400. Então isso daí daria um pouco de margem para eu poder trabalhar. Levei também uma olho de peixe. Então, e no total na minha mochila tinha 35 quilos de equipamento fotográfico. Era muito equipamento e eu tinha que ficar andando com esse equipamento nas costas. Era muito complicado, mas a gente tem que encarar, certo? E pensando com a cabeça o seguinte: material para o turismo e material para a exposição. Então eu tinha que separar as coisas, mas nunca dava para separar os ambientes. Então quando eu ia fotografar para a exposição, eu sempre ficava de olho nos ambientes para ver o negócio turístico. E quando eu ia fotografar alguma coisa para turismo, eu via os ambientes para eu poder fotografar.
que eram mais difíceis, porque quando a gente vai para fazer um cenário, um roteiro, você acaba não tendo muita coisa para fazer para uma exposição, porque o seu olhar, a sua cabeça já tinha um tema. Eu saí daqui e fiz uma exposição chamada Ásia, que era relacionado a um restaurante, então tinha que trazer imagens que fossem fortes para dentro de um restaurante, tá? Então quando eu cheguei lá, na verdade, eu tive um problema já, porque a gente foi para o Japão, né, primeiro, e aí quando a gente chegou no Japão, a gente não tinha visto, tá? Então eu consegui ficar 3 dias no Japão, e é um dos lugares mais caros, eu acho que do mundo, que ficou muito cara a viagem, mas eu fiz lá o leilão de peixe, fiz muita coisa legal, tá? No Japão, porque eu fui para a parte não moderna, fui para a parte mais clássica, né? Onde tinha os templos, onde tinha esse leilão dos peixes, tal, tudo. E eu, como sou descendente japonês, acabei podendo entrar nesses lugares e fotografar. E de lá a gente foi para a China. Quando eu cheguei na China, eu tive um problema, porque há 25 anos atrás o país ainda era bem comunista, e aí para entrar na China com equipamento, e eu com essa cara de japonês, sendo que a China estava fizeram muito tempo em guerra com o Japão, e aí pegam e falam assim, o que um japonês está fazendo com 35 quilos de equipamento fotográfico? Veio espionar. Me jogaram dentro de uma salinha lá, e eu fiquei até provar que eu era brasileiro, mesmo com passaporte na mão, que estava escrito Brasil. Foi meio complicado, até eles entenderem, porque eles não falavam nada em inglês lá na guarda lá, né? Era uma guarda militar que tomava conta do aeroporto. E aí beleza, aí eu fiquei lá na China durante 15 dias fotografando e fazendo alguns cenários lá para United, né? E colhi bastante material, fui lá para a muralha da China, fui para muito lugar, mas é assim, eu usei todas as lentes que eu levei, e eu usei a segunda câmera também, porque quando você está no seu sistema de filme, você tem que deixar as duas câmeras armadas com filme, porque se passa de repente uma cena que você precisava fazer naquela hora, naquele momento, e passou, você não consegue voltar, porque lá era muito calculado, principalmente na China, porque a gente tinha uma van e um guia turístico para a gente fazer esse trabalho. Então tudo era muito rápido, na verdade. Na verdade eu nem fiquei 15 dias na China, acho que eu fiquei uns 12 dias na China. Mas era muito grande, lá é muito grande, eu fiquei só em Pequim, né? E isso foi muito complicado, mas foi muito legal, porque além de tudo era um começo de inverno, não era uma coisa que estava muita coisa florida, então foi muito legal eu fazer cidade, onde você entra na muralha da China, porque lá é tudo de pedra. Então imagina, o tempo estava cinza, não tinha sol, não tinha um vegetal da primavera, nada assim, tudo árvores já queimadas, porque já estava entrando o inverno. E então a foto, tem fotos assim que eu tirei, que eu tirei a foto da cidade com a muralha no fundo e algumas bandeiras vermelhas só. Então você só vê que essa foto é colorida por causa das bandeiras vermelhas, porque elas não tinham cor, na verdade, dentro da cidade, tá? Então eu usei muito, quando eu fui nessa cidade, eu usei muito grande angular. Na muralha eu usei muito grande angular, não usei muita tele, mas eu subi com os 35 quilos na escadaria para a muralha. Morri. É um absurdo de grande aquilo lá, é imenso, então aquilo lá realmente é
uma oitava maravilha do mundo. Realmente é uma coisa fantástica, uma coisa inacreditável. Como é que foi construído aquilo, eu também não sei te falar. E aí, quando a gente saiu da China, eu fui para Tailândia, fomos para Bangkok. Meu, lá é uma coisa muito louca, porque tem informação o tempo todo, muita cor, muita gente. Assim, as pessoas, não estou falando que elas são bonitas, mas elas põem um sorriso na cara e tudo vira bonito, tá? Então foi uma experiência fantástica. Eu fui lá pro Float Market, que é o mercado flutuante, vi muita coisa bacana lá, né? As comidas são muito diferentes, o cenário em si é muito diferente, mas é muito legal para fotografar. E eu levei esses equipamentos todos para poder fazer esse trabalho. E lá na Tailândia, por exemplo, eu já usei muita tele. Eu usei muito a 80-200 porque ela é muito amplo o lugar. Então a gente saía de barco, uns barcos, umas lanchas muito estranhas, muito compridas, que vocês já devem ter visto nos filmes. E os lugares eram muito legal, muito longe assim, mas era muito legal. Então, para enquadrar isso, tinha que usar uma tele, tá? E só quando você chegasse na praia que você via os cenários. Porque eu também fui para Phuket, é onde nascem aquelas pedras do oceano, né? Que são aquelas pedras compridas que saem para cima. Foi onde foi feito a gruta lá do 007 lá com a pistola dourada. É muito legal, tem um porto lá fantástico. Então é isso, eu fui lá, fotografei comida, porque por causa dos restaurantes, fui lá, fotografei os ambientes de restaurante, fotografei a cidade. Então você vê a diversidade que eu tive que fotografar. Se eu não tivesse levado um certo X de equipamento, de lente, eu não conseguiria fazer. Então, você vê, eu estou falando, quando você sai do seu conforto, você tem que carregar o negócio, tem que levar. E eu não tinha assistente, não tinha nada, era eu e eu, era carregar mesmo. E o muito louco é assim, né? Quando eu cheguei na China, cheguei no Japão, eu comecei a fotografar que nem louco, só que era filme. Então eu tinha bobininhas lá de 36 poses e eu tinha levado, sei lá, acho que uns 100 rolos de filme. Falei, qualquer coisa eu compro aí. E eu comprei, porque eu acho que eu fotografei uns 150 rolos de filme. Porque eu falei, bom, não vou perder, né? Eu acabei de vir pra cá, não posso perder nada. Então, essa experiência é uma coisa muito louca, porque se você estiver saindo da sua casa, do seu estúdio, da onde você tá, para sair e fazer um trabalho que seja fora e você não consiga voltar até onde é a sua base, eu aconselho que você leve tudo, por mais que seja trabalhoso, tá? Porque me fez muita falta flash, me fez muita falta um tripé, porque eu levei o tripé, mas para carregar o tripé mais 35 kg de equipamento, e hoje só tem tripé de carbono, naquela época era de alumínio, então era muito pesado. Então assim, eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui nesse programa, mas vocês vão ter essa dificuldade. Na verdade, quando eu estou falando de trabalho, eu estou dando o exemplo do meu trabalho. Eu fui em vários lugares do mundo e fui em vários lugares do Brasil, várias sessões diferentes, vários jobs diferentes. Então, cada caso é um caso. E eu vou contar todos esses casos, porque uma vez eu fui para Nova York e eu tive que fotografar em médio formato. E eu tive que levar equipamento, porque eu não sabia como era lá. Porque eu tinha ido, acho que uma vez só para Nova York para passear. E eu não sabia que dava para alugar equipamento, onde alugar, como alugar, entendeu? E o meu inglês não era muito bom, continua não sendo, mas ele quebra o galho hoje. Mas antigamente era muito difícil.
difícil, porque ainda além de tudo era muito fechado, então as pessoas não aceitavam muito, tinham poucos brasileiros em Nova York. Então isso tudo é uma consequência de um problema para você ter um resultado do seu job, do seu trabalho. Então assim, eu aconselho vocês, quando vocês forem viajar, levar equipamento, principalmente se for um job, tá? Se você está sendo pago por isso. Agora, se você está indo viajar por turismo, quanto menos equipamento você levar, melhor. Dá para conhecer mais lugares. E fora que é o seguinte, você normalmente vai e dá para você comprar algum equipamento onde você estiver. Eu comprei lente no Japão, tá? E comprei umas coisas na Alemanha, porque eu voltei pela Alemanha, né? E eu voltei da Tailândia pela Alemanha e comprei um negócio lá na Alemanha. Então você vê, tem várias oportunidades, na verdade, de você fazer um trabalho excelente. E isso tudo aplicando a base da fotografia, a experiência que você acaba adquirindo conforme vai fotografar. E eu acho que assim, vocês têm que levar o máximo de equipamento que vocês puderem para fazer o job, se for em job. Se for um turismo, você leva um equipamento básico e dá para você fotografar, registrar e trazer um material. E sempre pensando nessas viagens numa coisa de job, tá? Sempre pensando que esse material pode vir a ser um material que você possa vender, tá? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de viajar para fora, e quem tem que aproveitar e trazer de novo. Eu vou contar a próxima vez a história que eu fui para Nova York pela segunda vez e eu descobri como pagar minha passagem fazendo fotos e vendendo essas fotos, porque eu falei, mano, eu tô aqui, tô tentando trabalhar, não consigo, mas Nova York é uma cidade que todo mundo quer ter material. Então se você arrumar um veículo certo ou o material certo, você vende para job, tá? Então vai o meu conselho aí de vocês terem um equipamento sempre à mão para viagem, tá? De vez em quando vocês falam assim, eu não vou levar porque é muito pesado, é muito complicado. Então tenham certeza do que vocês vão encontrar. Hoje tem a vantagem de ter o Google. Então você fala assim, eu vou ficar em Miami. Você põe no Google lá e você vê as ruas que você vai ficar, onde você vai fotografar. Dá para você fazer inclusive uma prévia das locações onde você quer fotografar. Então essa é a vantagem do mundo moderno, que é a internet, ter o Google da vida, tá? E você fazer esse material. Mas nunca deixe de pensar que o material tem que ser fotográfico, não tem que ser editado depois. Então resolva a sua fotografia na hora da foto, tá bom? Esse é o meu conselho. Eu vou ficando por aqui, Marcelo Cura, mais uma vez aqui no mundo da fotografia. E agora eu vou começar a fazer programas mais curtos para poder incentivar vocês a fotografar e contar um pouco de experiência do mundo que a gente fotografa, tá? Que é um pouco diferente de muita gente, tá? E é isso, nós ficamos por aqui, um abraço e até o próximo programa. Vamos falar de outras coisas. Um abraço, até mais.